Sormani, qual que é a sua primeira impressão em relação ao sorteio da Copa do Brasil? Quais confrontos te chamaram a atenção? Você foi o Palmeiras e Corinthians aí nas oitavas de Ah, final. sim. O que mais chamou sua atenção no sorteio da Copa do Brasil? Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. É o Vai ser é o bom, grande hein? duelo. Eita. Porque Lucas, existe essa questão. Qual é o maior clássico? Qual é a maior rivalidade do futebol brasileiro? Fla-Flu, Grenal, Bavi, Cruzeiro e Atlético, o Atletiba, babapá, Fortaleza e Ceará. Mas eu não sei, eu achava que era o Grenal, mas hoje eu não acho mais. Cara. Hoje eu acho que é Corinthians e Palmeiras. Até porque movimentam duas das maiores torcidas do Brasil. Se você somar a torcida do Corinthians e do Palmeiras, vai ter o maior contingente de torcedores se você somar de qualquer outro. Fla-Flu. Flamengo é grande, Fluminense é pequeno. Grenal, se equivalem, mas não chegam, os dois juntos não chega a torcida do Corinthians. E outra coisa, eles estão em São Paulo. Gente, vocês podem me xingar o que vocês quiserem, entendeu? Não adianta, tá em São Paulo. A grana tá aqui. A grana tá aqui, entendeu? Então o negócio aqui tudo acontece aqui, do ponto de vista financeiro. E, sabe, a rivalidade já virou até filme, gente. Já virou até filme isso daí. Então, pra mim, é o grande duelo Eu acho que é uma rivalidade que se intensificou também nos últimos anos, né, Sormani? Obviamente sempre foi muito grande, mas acho que agora, infelizmente, com torcida única também, o que eu acho péssimo, mas vira uma coisa de, o Corinthians vai jogar no Allianz, o Palmeiras vai jogar em Itaquera, isso também cria um ambiente de rivalidade maior. A gente teve um Corinthians campeão paulista na casa do Palmeiras, aí agora uma possível revanche que o Palmeiras não conseguiu devolver no Paulista desse ano. Vai ser o primeiro encontro deles em Copa do Brasil, desde a criação em 89, nunca tinha acontecido, então isso também é um componente. Teve Libertadores, Paulista. Teve final de brasileiro, que é uma coisa que o Grenal não teve. Eu concordo com o Sormani, assim, eu acho que a rivalidade ali, por ser na cidade de Porto Alegre, só dois times, talvez crie um ambiente de rivalidade maior. Mas Corinthians e Palmeiras eu acho que é uma rivalidade mais nacional. A gente teve esse confronto em mais grandes jogos, né? Semifinal de Libertadores. Então, até para minha surpresa, ontem a gente publicou no site que o Corinthians leva vantagem nos mata-matas contra o Palmeiras. Não, tá no blog do Rodolfo Rodrigues no nosso site. Ele levantou... porque tem todas essas confusões de contas e tal. Tem alguns jogos que o Palmeiras ganhou, mas que não são torneios oficiais da Federação Paulista e tal. Tá tudo explicadinho lá no nosso blog, mas tá 13-12. Com o Paulista desse ano ficou em 13-12. O Corinthians venceu várias finais de Paulista, né? Inclusive a desse ano. Uhum. Na Libertadores o Palmeiras venceu as duas, Copa do Brasil não teve. E aí tem alguns campeonatos Rio-São Paulo lá atrás. Eu acho que é isso. Enfim, E quando os campeonatos são estaduais, né? São do estado, o Corinthians tem uma boa vantagem. Gente, eu não consigo lembrar de muita vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Mas o Palmeiras, quando a competição foi nacional de mata-mata ou em Libertadores, o Palmeiras leva melhor. Eu lembro dessa final do Paulista agora. A de 99, a de 2018, que o Corinthians ganhou, foi campeão 99, do que é o do Edilson. do Edilson. Não, mas do Palmeiras eu me lembro do pênalti do Marcos em cima do Marcelinho Carioca. Isso, semifinal de 2000. A final do Brasileiro lá com o Rivaldo arrebentando, foi no Pacaembu. 94 no Pacaembu, 74, eu me lembro também. Sim. 74. Mas é curioso, porque eles não fizeram tantas finais, de fato. Mas espera um pouco, mas são 25? Da 13-12 são 20? É que a grande maioria são nos estaduais, né? São nos confrontos. Mas antigamente não tinha. Vou te explicar uma coisa. O campeonato antigamente era turno e retorno. Sim. Depois é que passou a ficar com o final. O Rodolfo Rodrigues... Não é só final, não tô falando só de final. O Rodolfo Rodrigues, ele coloca confrontos diretos valendo título também. Sim, mas não tinha decisão. Sim. Era turno que é turno, então não sei. O Rodolfo, ele compilou justamente alguns jogos que valiam título. Eram Corinthians e Palmeiras que tava valendo a última rodada, última rodada. Os dois, entendi. Então, talvez essa é a discrepância na conta. Entendi. Mas... A gente tem uma arte aqui com todos os confrontos da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada, porque além desse confronto, talvez seja o mais forte mesmo. Posso só falar uma coisa, Luca? Desculpa. Imagina, te interromper. Imagina. Não, sobre essa questão do Palmeiras e Corinthians, eu acho que o futebol ele é bem cíclico, não no sentido de
da rivalidade ser maior ou menor, mas a gente tem alguns enredos em determinadas temporadas. Por exemplo, a gente viu recentemente Palmeiras e São Paulo se enfrentarem muito, né? Em mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil. Isso acaba acirrando a rivalidade. E nesse ano eu acho que a coisa tá assim com Palmeiras e Corinthians, até por conta da final, do Campeonato Paulista. É engraçado porque em algumas temporadas a gente tem esses enredos e esses encontros que parecem até de propósito, mas que não são. E eu acho que esse jogo, ele faz parte da história dessa temporada, né? Em que Palmeiras e Corinthians decidiram o Campeonato Paulista e agora vai ter aí uma revanche, talvez pelo lado do Palmeiras, e uma chance de reafirmação pelo lado do Corinthians. E a gente tem o chaveamento aí, lembrando que os vencedores não vão enfrentar o que estão logo abaixo, né? Vão ter um novo sorteio para as quartas de final. Então, o São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense num confronto que eu acho bem indigesto para o São Paulo. O Atlético Paranaense é um time chato de enfrentar. Tá com o ótimo treinador, o Dair Hellmann, agora. Agora sim, mas tá ruim o Atlético Paranaense. Tá mal. Tá mal na Série B, né? Tá na Série B, mas o Dair Hellmann vai acertar esse time e vai subir. Tenho fé no Dair. Flamengo e Atlético Mineiro, outro confronto muito grande. Esse é bom. Jogaço. E grande rivalidade também. Final da Copa do Brasil do ano passado. E grande rivalidade mesmo, né? Historicamente são bastante rivais. Bahia e Retrô, acho que o Bahia é o mais favorito aí desses confrontos todos. Inter e Fluminense, que também tem se enfrentado bastante recentemente. Teve aquele jogo do Ener Valencia perdendo uma pilha de gols na Libertadores. Equilibrado esse jogo. Equilibrado. Bem equilibrado. Cruzeiro e CRB. Cruzeiro talvez hoje seja o time que joga mais futebol no Brasil. CSA e Vasco. Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino também é um ótimo confronto. É um bom jogo. Bom jogo também. Bom jogo. Lembrando que Flamengo e Atlético, eu tô dando uma olhada aqui, não sei se vocês falaram, foi final de brasileiro, né? Sim, Aí teve aquele jogo polêmico, Brasil, teve aquele jogo polêmico da Libertadores, quando o Flamengo ganha a Libertadores, o Zé Roberto Wright expulsa 5 jogadores do Atlético e o Flamengo passa pelo Atlético Mineiro e bate campeão da Libertadores, porque só passava um por chave, né? E bate na final contra o Cobreloa. E foi na década de 1980, esse confronto, esse clássico era muito acirrado, entendeu? Muito acirrado. Acho que até hoje né? Eles têm uma rusga entre eles específica. Lembrando que 3 pesos pesados ficaram pelo caminho na fase anterior, né? O Grêmio não tá aí, o Santos... O Fortaleza não é tão peso pesado assim, né? Mas é um time tradicional e foi uma zebra grande, né? O Retrô passar. Né? Exato. Foi. Mas Grêmio e Santos ficaram pelo caminho, cara. Achei muito impressionante. Sormani, se você pudesse fazer um palpite aí, do lado esquerdo ali. São Paulo e Atlético, você acha que passa quem? Eu acho que passa São Paulo. Flamengo e Galo? Flamengo. Bahia e Retrô? Bahia. Inter e Flu? Eu acho que vai passar o Fluminense. Você concorda, Luiz? Minha única mudança seria o Inter. Acho que o Inter vai passar pelo Fluminense. O resto igual. E você, Isa? Ai, olha a Libriana aqui com dúvidas. São Paulo passa, Flamengo acho que passa também, Bahia passa. Eu acho que eu vou de Fluminense também. Que nem o Sormani. Agora do lado direito, Sormani. Cruzeiro e CRB? Cruzeiro. CSA e Vasco? Eu acho que aí vem a surpresa, CSA. Opa. É a cara do Vasco, hein? É a cara do Vasco. Corinthians e Palmeiras? Corinthians e Palmeiras? Puxa vida, hein? Segundo jogo no Allianz, hein? É muito difícil de dar Segundo palpite. jogo é no Allianz, né? No Allianz. Mas mesmo assim é muito difícil de dar palpite esse aí. Nossa, é difícil mesmo, hein? Vai ter que dar. Vai pros pênaltis. E como o Corinthians tem goleiro melhor, vai passar o Corinthians. Botafogo e Red Bull Bragantino? Eu acho que passa o Botafogo. Olha, sei não, hein? É que assim... Não, eu acho que vai passar o Bragantino. Tem uma questão. A gente tá dando palpite, só que esses jogos vão acontecer daqui a 2 meses, praticamente. Sim. Então, Fotografia de muita agora. coisa pode mudar, né? O Botafogo, por exemplo, deve negociar o Igor Jesus, provavelmente vai trazer alguma peça de Cuiabano e reposição. Jair, né? Vai perder Isso, então a gente não sabe como que vai estar esse time até lá. É difícil da gente... Os jogos acontecem dia 30 de julho e 6 de agosto, nesse fim de semana. Então, de fato, já vai ter passado o Mundial, vai ter muita coisa. O Estevão joga também, né? O Estevão já vai ter ido pro Chelsea. O Estevão já vai ter É verdade. pro Chelsea. O Estevão não joga. Isso muda bastante mesmo. O que você acha, Luizão? Cara, eu tô até olhando quem decide em casa, né? Porque também é um fator importante. Mas o Vasco, Palmeiras, Bragantino e CRB definem esses jogos em casa. Eu acho que vai passar Cruzeiro, Vasco. Cara, a lógica diz Palmeiras, né? Então, acho que até por ter perdido a final do Paulista, eles vão entrar com ânimo, assim, com uma vontade muito grande de decidir no Allianz e conseguir vencer dessa vez. Acho que a lógica é Palmeiras. E esse é o jogo mais equilibrado, eu acho, Botafogo e Bragantino, mas eu acho que vai dar Bragantino.
E vocês? Eu vou igual o Luiz. Acho Igual? muito difícil apostar em Corinthians e Palmeiras. Como o Luiz disse, pela lógica, pelo time, pelo momento. Apesar do Palmeiras ter perdido 2 jogos importantes agora e perdido a liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um melhor elenco e a gente sabe que o Corinthians está uma bagunça internamente e tudo mais. Então, por isso, neste momento, eu palpito o Palmeiras, mas é um clássico que... clássico é aquela coisa, o time pode estar pior, só que as coisas se igualam, né? É muito difícil dito a isso- gente... Não, eu falei Palmeiras, eu falei Palmeiras. Dito isso, é o Palmeiras, mas eu estou ponderando. E tem o fator Yuri Alberto, né? Que a gente não sabe se vai estar recuperado até lá. E ele tem sido o grande jogador do Corinthians nos derbys. Então, Exato. não ter o Yuri Alberto seria um problemaço pro Mas você trouxe uma informação semana passada, né, de que a recuperação prevista é de 6 semanas, né? de 6 a 8 semanas. Então seria bem em cima ali Em mesmo, cima. talvez pro segundo jogo e tal. Mas aí vai depender de como ele se recupera. Também é complicado esperar que o cara vai voltar no primeiro jogo, um derby, e voltar bem. Então, difícil. Isso se ele ficar, né? Porque ele tem propostas também, eventualmente. Muita coisa vai acontecer. O Yuri Alberto, ele é o fiel da balança do Corinthians, né? É um time sem ele, um time com... E eu acho que tem uma coisa que a Isa falou agora, que tem a projeção de como os times vão estar daqui a 2 meses. O Palmeiras vai estar sem o Estevão, mas pode contratar alguns jogadores, né? Pode fortalecer o time. O Corinthians não tem esse vislumbre. O São Paulo pode estar mais fraco também, e o Atlético Paranaense talvez se ajeite. Então é difícil fazer um prognóstico com 2 meses de antecedência, agora mas... a gente tá falando por agora, né? O retrato... Por agora, exatamente. Recorte atual, né? O time que eu atual. vejo muito forte para essa disputa é o Cruzeiro. Acho que o Também. Cruzeiro é um time que já se acertou muito bem com o Leonardo Jardim e tende a melhorar. Então eu acho que esse tem a gente consegue ver um potencial de melhora, né? Eu hoje, assim, aposto que o Cruzeiro vai ganhar um título. Eu também. Porque o Cruzeiro vai ter tempo para trabalhar agora. O time encaixou. O Cruzeiro vai ter tempo para trabalhar agora, né, nessa pausa para o Mundial. Tá fora da Sul-Americana, que por um lado é ruim, porque seria um título acessível para o Cruzeiro ganhar e conquistar a vaga para a Libertadores, mas por outro, o Cruzeiro vai poder colocar toda a sua atenção nos campeonatos nacionais. Eu acho que esse time do Cruzeiro tá muito bem encaixado e, para mim, é candidato a ganhar uma Copa do Brasil ou até mesmo o Campeonato Brasileiro. A gente não sabe como o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, que são 2 postulantes ao título brasileiro, vão estar ali com Libertadores, calendário, enfim. Então, acho que o Cruzeiro belisca alguma coisa esse ano. Então, era esse o raciocínio que eu fazia do Santos no começo do Campeonato Brasileiro, entendeu? O Neymar inteiro. O Santos não ia ter que se dividir com nada. Que é o que vai acontecer com o Cruzeiro agora. O Cruzeiro não tem Sul-Americana, não tem... Ele tem a Copa do Brasil, né? Lógico. Copa do Brasil e Brasileirão. E o Brasileirão, entendeu? Dá pra... E eu acho que o Cruzeiro tem condições de ganhar qualquer um desses 2 títulos. Se bobear, ele pode ganhar os 2. Porque Palmeiras, Flamengo vão estar pensando na Libertadores. É o grande objetivo. É a Libertadores. É a Libertadores. Então, eu acho que por aí, vai comendo por fora, pela beirada, a hora que você percebe, já tem 7 pontos na frente do segundo colocado no Brasileiro. O Flamengo, o Felipe Luiz falou que o objetivo do Flamengo nesse ano era o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer de fato, porque o Flamengo tem um jogo complicado contra o Internacional na Libertadores, e aí eu até tenho uns amigos flamenguistas que estavam falando assim, eu achei ótimo esse confronto, porque aí logo de uma vez, se o Flamengo for para sair, então sai e já foca no Brasileiro de uma vez, ou, ok, vamos passar e... O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, certo? É o atual campeão. Convenhamos, entre o Brasileiro e a Copa do Brasil, o Brasileiro é mais importante. Então, se tiver que fazer alguma escolha, se é que vai ter que fazer, mas o Flamengo tem um elenco muito legal, eu acho que não há necessidade disso, mas se tiver que fazer, que se opte pelo Campeonato Brasileiro. Que ele não ganha desde 2020. Eu Desde acho muito 2020. pro time mais Pra esse caro do elenco, Brasil. né? Exatamente. E é o foco do Pode Flamengo. completar 5 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. É muita coisa. É pra um muita time como coisa. o Flamengo. É muita coisa, é verdade. Até porque o Campeonato Brasileiro paga mais do que a Copa do Brasil, ao contrário do que as pessoas dizem. A Copa do Brasil é o torneio que mais paga no Brasil. Não é verdade. O campeão da Copa do Brasil não ganha o que ganha o campeão do Campeonato Brasileiro. Porque tem dinheiro de televisão, tem dinheiro de cota igual para todo mundo e tem a premiação do campeão. E mais, o jogo que passa na Globo, na Record, tal, tem um plus ali. Coisa que não tem na Copa do Brasil. A Copa do Brasil não tem dinheiro de televisão. A Copa do Brasil, o dinheiro que você recebe é o avançar de fases. Então, a Copa do Brasil,
Ao contrário que acho que a esmagadora da maioria das pessoas diz, não é o torneio que paga mais no Brasil. Quem paga mais é o Campeonato Brasileiro. Uhum. O Fagá falou aqui no ponto que o primeiro jogo das oitavas da Libertadores é na semana seguinte do segundo jogo da Copa do Brasil. Então pode também ter um abalo, sei lá, Claro. São Paulo for eliminado pelo Atlético Paranaense, vai chegar em frangalhos contra o Atlético Nacional e assim por diante. Ontem eu encontrei um amigo São Paulino e ele falou, eu não gostei do sorteio do São Paulo porque não pegou nem um time muito difícil, que poderia eliminar o São Paulo de uma vez, nem um muito fácil. Então vai ter que estar vigilante o tempo inteiro. E vai continuar em 3 frentes, né? Provavelmente. Se passar, fica em 3 frentes. E o São Paulo tá flertando com o precipício no Brasileiro. Eu acho que o São Paulo tinha que sair da Copa do Brasil quanto antes, cara. Mesmo, assim. Porque senão pode brigar com rebaixamento até o final, eu acho. No Brasileiro, o São Paulo tá muito preocupante. São 3 campeonatos, Dilema, né? Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. Exato. E duelos encardidos na... E para muita gente, não é o meu caso, o elenco do São Paulo não é grande coisa. Eu acho o elenco do São Paulo bom. Eu também acho bom. Dá para Vem encarar falando essas isso- 3 frentes, desde que se haja uma organização ali por parte do Zubeldia e tal, de saber dividir bem os campeonatos. Por incrível que pareça, eu acho mais difícil ele ganhar a Copa do Brasil do que a Libertadores. Ambos são muito difíceis, mas é que ele vai pegar eventualmente o Flamengo e o Atlético, Atlético Mineiro, nas quartas, né? Não, Não, não. não. passar. É sorteio de novo. Sorteio de novo. Ah, não é Na verdade. Copa do ele é Brasil. Não, sorteio de novo. Ah, é verdade. Ele pode, por é exemplo, verdade. pegar o Perdão, CSA. É, Digamos que o CSA não, elimina então- o Vasco. É. É verdade, é pegou verdade. A Copa do Brasil é tudo sorteio. Entendeu? né? É verdade. Aí verdade. já tá na Na semi. semifinal. É, Por então isso é que a verdade. gente Então não vai não, fazer então a a Copa do projeção Brasil da tá Copa mais do Brasil, mas a da Libertadores a gente vai fazer a projeção. É. Isso, esse Aliás, que já deixa tem eu definido. Né? posso dar uma informação aqui Claro. direitinho? Porque o Avelar, que é nosso companheiro aqui da Placar, me passou aquela matéria que a gente chamou, que você pode ver completa no site. Mas o que acontece? O Palmeiras ganhou um Campeonato Brasileiro de 94 em cima do Corinthians e tem as 2 eliminações da Libertadores. Foram esses os momentos em que o Palmeiras ganhou e aí por isso que tem esse recorte de competições nacionais e que são poucos os enfrentamentos, né? E a Libertadores. E aí no torneio Rio São Paulo também o Palmeiras leva vantagem, 2 títulos do Palmeiras contra 1 do Corinthians. Só que aí quando a gente fala de Campeonato Paulista, o Corinthians tem uma boa vantagem, são 12 dos 19 confrontos, o Corinthians levou a melhor. O Corinthians tem um histórico melhor contra os 3 grandes, os outros 3 grandes Tem. de São Paulo? Tem, né? Tem. Sim, sim. O Corinthians No não mata-mata. tem Menos contra o desvantagem com nenhum. Nenhum, né? Não. Mas no número de vitórias, você É. diz? Não, contra o Palmeiras tem menos agora. Né? Ó, o Palmeiras- tem ah, mais agora o vitórias. Palmeiras passou, Palmeiras né? tem... Mas em mata-mata o Corinthians ganha dos 3, é isso? Não tenho essa informação, mas É. acredito que sim. É. Porque o São Paulo O e Paulo o Santos sempre têm apanhou do lá. Corinthians. É. Não sei como ganhou a Copa do Brasil na semifinal ali. A gente já tem a projeção da Libertadores, turma? A gente consegue colocar os enfrentamentos, os confrontos. Vamos pagar o site primeiro, vamos lá. Aqui a matéria no site da Placar, falando: o Corinthians leva vantagem sobre o Palmeiras em mata-matas. Derby nas oitavas de final será o primeiro encontro entre Timão e Verdão na Copa do Brasil. Confira o retrospecto completo em jogos decisivos. A foto, né, que ilustra a matéria do Paulista de 99, que o Corinthians vence na semana seguinte ao título da Libertadores do Palmeiras. Então o Palmeiras estava tirando uma onda também, os caras com o cabelo pintado, porque tinha eliminado o Corinthians na Libertadores. Esse foi talvez o ano de maior rivalidade desse derby, Foi. 99. Esse né? jogo é aquele jogo do Paulo Nunes com o Edilson, né? exatamente. Aquela-